Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo. É com uma honra e um orgulho e com uma alegria que viemos trazer para vocês as experiências que nós temos dentro da CT. Nossa empresa ela tem mais de 30 anos, atua na região do Litoral Norte, da região metropolitana, região da Serra, aqui do Rio Grande do Sul. Temos uma abrangência em todo o estado. Já realizamos mais de 200 mil impermeabilizações, meu cara. Não é de hoje. Mais de 120 mil higienizações, sem contar com os inúmeros parceiros que nós temos, que somando hoje dá mais de 500 lojas parceiras, mais de 1.200 associados e vendedores externos, arquitetos, designers de interiores, que somos honrados em trabalhar junto. O que vai ter no nosso canal? Tá? No nosso canal a gente vai trazer a experiência do cotidiano, as experiências que a gente tem dentro da casa do cliente, as entrevistas que nós temos com os nossos parceiros, as dinâmicas que a gente utiliza, os mitos que é de impermeabilização, o que é higienização, o que é uma blindagem, o que é cada uma dessas coisas. Quem vos fala é o Thiago, tenho mais de 15 anos de experiência com higienização e impermeabilização. Já trabalhei muito tempo fazendo a parte comercial e hoje, naturalmente, eu faço isso naturalmente. E vou querer trazer para vocês, com muito orgulho e com satisfação, o que acontece, quais as melhores formas e alertar vocês do que não fazer. E para o nosso vídeo de estreia, hoje trazemos 5 situações, as mais comuns que acontecem em acidentes dentro de casa, tá? A primeira delas, que a gente tem que iniciar falando disso, que é o quê? A má manutenção feita em acidentes que acontecem direto, que é o quê? O encharcamento da água em diferentes tipos de tecido, independente se ele é orgânico, se ele é sintético. Tu não deve encharcar o teu estofado, por conta de um detalhe muito importante. Se caso caiu alguma coisa no tecido, independente se for um cafezinho, se for algo oleoso, quando tu encharca, tu aumenta a proliferação de mofo, de mau odores, de micro-organismos, de patógenos externos. A nomenclatura que tu achar melhor. Sim, vai ficar fedendo teu sofá. Então, qual que é a melhor forma de tu estar conseguindo tirar de maneira simples aquela manutenção de ar, que muitas vezes tá com o bebê no colo, caiu um pouco de leite, se tu encharcar vai ficar azedo, tu sabe muito bem disso, ainda mais para pessoa que tem crianças pequenas em casa que acabam frequentando a casa. Tu não vai colocar água em excesso, porque aquilo ali vai penetrar na espuma e vai gerar um mau cheiro. Não se faz isso, não se faz isso. Muito menos tá utilizando produtos químicos de alta potência. Já vi muitas vezes pessoas estar utilizando o Limpol para limpar tecido. Mas de que jeito? Para que tu vai fazer isso? Não há necessidade disso. É uma forma bem simples, é uma forma bem clara de tu realizar. Utilizar uma esponja macia com sabãozinho neutro. Simples, sim, lá no Instagram, se tu tá me acompanhando, já viu falar já uns 3 vídeos falando sobre isso, mas é utilizar um sabão neutro, um sabão onde tenha 99,9% já tá escrito lá. Pode estar utilizando ele para retirar, sempre em movimentos circulares para não forçar a fibra do tecido, tá? Agora vou pedir ajuda dos meus editores agora, né, André? Aqui, ó, aqui vai estar aparecendo, eu espero que apareça, senão vou parecer uma bobada aqui apontando pro nada. A gramatura do tecido, a tramatura do tecido, que é o quê? Isso que tá aparecendo aqui agora, a sujidade, ela entra no meio desse tecido. Agora vai aparecer um linho, espero que apareça um linho aqui. O linho orgânico, principalmente o orgânico, tem a tendência de manchar. Então, se for fazer algum tipo de manutenção no teu estofado, não encharca. Não encharca. Sem contar que muitas vezes já devem ter visto que quando faz uma manutenção em um estofado onde tem muito acúmulo de poeira na superfície, quando tu encharca ele cria... de novo, por favor, me ajude, porque com as mãos fica ruim. Ele se expande e fica aquelas marcas de mapa. Por quê? Tem acúmulo de poeira, tem acúmulo de sujidade na superfície do estofado. E quando tu faz uma manutenção com água e tu só limpa aquela parte, a tendência é que a poeira ela cria uma borda. Então uma parte fica higienizada e uma outra não. Então encharcamento, além de aumentar a possibilidade de mofo, de gerar micro-organismos que geram mau odor dependendo do tipo da mancha, ainda vai manchar teu estofado. Então encharcar não é a solução. Novamente, retomo. Solução mais simples quando acontecer algum acidente é utilizar uma esponjinha macia.
utilizar um sabãozinho neutro, isso vai resolver 100% do teu problema, tá? 100% não, depende da mancha, tá? 100% não é 100%. 100% mesmo vai ser com uma higienização profissional, uma extração daquela sujidade, porque tu vai limpar superficialmente para ficar esteticamente bonito. Mas ainda é necessário fazer uma higienização. Segundo ponto, utilizar qualquer produto que tem na tua estante ou na tua despensa e tu jogar no teu tecido achando que vai limpar como se fosse a cerâmica. Meu Deus, não, tu não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus, olha só, teve um caso que... Não, né? Vários casos aí ao longo desse tempo aí, o cara higieniza estofado já com seus 15 anos já, que a mulher, ela disse pra mim o seguinte: não, porque eu vi uma receita na internet, se tu misturar que boa e um pouquinho de açúcar, ele não desbota o sofá. Tu tinha que ver a situação que a mulher deixou o estofado. Foi um trágico, foi uma lástima, porque não tem, depois que tu desbota um tecido, ou tu utiliza algum tipo de cloro, cloro ativo, ele é um veneno pro tecido. Tu não utiliza de forma alguma, é um veneno pro couro, é um veneno pro curvim, é um veneno para todos os tipos de tecido. Tu não utiliza nenhum tipo de cloro para fazer uma higienização. E se a empresa que tu contratar de higienização de estofados, ele utiliza cloro ativo, tu pode saber que é a pior delas. Eles não têm instrução nenhuma para estar trabalhando com tecido. Porque o cloro, além dele ressecar, ele danifica, ele desbota, ele enfraquece. Ao longo do tempo, se ficar algum tipo de resíduo, teu tecido vai esfarelar completamente. Tu não utiliza cloro de forma alguma. Tu não faz isso, tá? Agora, né? Não só esse, outros produtos que são utilizados na residência. Por exemplo, tu vai estar utilizando aqueles produtos de pia, que são destinados a estar limpando cerâmicas, a estar utilizando para limpar ferro. Tu não vai estar passando isso no teu tecido. Não, o tecido tem que pensar que ele é um organismo quase que vivo. Por quê? Porque se tu estragar uma parte dele, tu vai ter que trocar. Ele vai morrer, ele vai se terminar. Então tu tem que ter um cuidado e um tratamento com produtos específicos e direcionados para o tipo de tecido. Vou dar um exemplo. Muito comum ser utilizado o Vanish, que é um tira-manchas para tentar retirar manchas, tá? Não discordo, eu acho que é interessante a tratativa e a utilização, desde que ele seja com um percentual muito baixo. Então a diluição ela tem que ser correta pelo tipo do tecido e pela coloração, porque se for um tecido amarronzado, se for um tecido mais escuro, isso vai marcar, pode desbotar o teu estofado em excesso. Se tu deixar o peróxido de hidrogênio trabalhando ali, que é o princípio ativo do Vanish, ele vai desbotar o tecido. Sim, exato, é um tira-manchas. Mas ali tá escrito sem desbotamento, mas aquilo ali é para um processo de maquinada dentro de uma lava-roupa. Não tu deixar o produto acumulado em cima do tecido. Tu não vai fazer isso, tá? Interessante essa tratativa, mas qual que são os riscos que pode ser gerado com a utilização desses tira-manchas, né? Além desse que eu comentei, a possibilidade do desbotamento, dependendo do tingimento do tecido, é o segundo. O linho, por exemplo, tá? Que é um tecido orgânico, vai ficar aquelas manchas de mapa. Muito que a gente pega, assim, e a gente sabe que as pessoas elas agem de boa fé. Elas não estão tentando fazer algo para prejudicar, mas acaba prejudicando. Principalmente o linhão ou tratativas orgânicas que tenham, é necessário ter um cuidado específico com o processo de extração, que é onde vem. Vou utilizar aqui de novo, ó, espero que esteja puxando a água ali, ó. Que não fique, que como tira esse processo, esse produto. E quando tu joga um produto em cima do tecido, por mais que tu venha com um paninho, tem uns outros misticismos também, que tu pega uma tampa de panela, esquenta o pano com bicarbonato de sódio e passa em cima. Assim, olha, isso não dá certo, porque o teu sofá tá sujo ainda, a espuma do teu tecido tá suja ainda. Tu tem que fazer uma extração, enfim, mas retomando lá a questão do peróxido de hidrogênio, a gente estava comentando que é esse tira-manchas, estilo Vanish para tecidos estofados. Ele é muito bom para uma maquinada, para tirar a roupa, deixar às vezes de molho, mas se ficar resíduo em cima do tecido, isso vai te gerar problema. Vai, com certeza vai, tá? Mas retomando ali, muito que a gente pega com a experiência que a gente tem é a funcionária doméstica, ou a própria dona de casa, ou o próprio homem de casa também, né? Ele faz esse processo de higienização para tentar retirar mancha, às vezes
vezes o pet subiu com as manchinhas, ou o pet deu uma urinadinha ali em cima do tecido, que a gente sabe que acontece esses acidentes, né? Ou caiu um vinho em cima do estofado, uma cerveja, que fica aquele cheiro, ele utiliza esse tira-mancha. Só que o que acontece? Quando o tecido ele é orgânico, quando ele aqui nessa parte superior dele, onde vai ser aplicado, tem a superfície cheia de poeira, cheia de resíduos do dia a dia, escamação da pele, muitas vezes camadas de escamação da pele. E o que é feito? É feito uma esfrega, 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 esfrega. Daí esse peróxido de hidrogênio, esse princípio ativo que é o O2, ele age nessa parte da superfície, gerando a sujidade, espalhando a sujidade na volta e dá aquela dupla tonalidade de coloração. Aí que a gente chama que é aquelas marcas de mapa em cima do tecido. Então, esse é o grande risco. Esse é o grande risco, tá? Então, o mais recomendado, novamente, é a utilização. Quando acontecer algum acidente, utilizar o detergente neutro. Utilizar o quê? Bicarbonato de sódio com uma diluição extremamente baixa, no mínimo para diluir, para gerar uma reação. Tem a receita do vinagre. O vinagre também ele é algo interessante para tu fazer no primeiro momento. Mas se tu realizar ele em excesso, ele vai dar mau cheiro. Ele vai dar mau cheiro. O vinagre, ele tem aquele cheiro mais forte. Então, o interessante é o quê? Detergente neutro, sabão de glicerina e realiza o processo, tá? Caso não conseguiu resolver no primeiro momento, tira uma foto e manda para uma empresa de higienização. Manda para uma empresa que realmente saiba o que está fazendo, tá? De preferência a nossa. Mas eu recomendo muito que vocês façam isso e não utilize qualquer produto que tenha na tua dispensa, tá? E agora vamos para a quarta dica, que nos perguntam bastante. Qual é a escova que a gente utiliza? O que a gente pode estar fazendo para esfregar o tecido, tá? Então vamos para um princípio básico de física, tá? Todo atrito gera desgaste, certo? Então como é que tu vai me pegar uma escova de cerda dura e tu vai esfregar no teu linho, no teu suede, no teu chenilho, no tecido que for? Tu não vai fazer isso. Por quê? Isso vai gerar um desgaste, vai gerar um atrito, aquela cerda dura em contraponto com a resistência do tecido, e isso vai gerar um desfiamento, vai gerar o que a gente chama de tecido puído. Aquilo ali vai desgastar o teu estofado. E muitas empresas nas quais tem a estirpe de estar utilizando maquinário de alta rotação, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o tipo da cerda influencia diretamente na qualidade da higienização do estofado. Como assim, Thiago? O que tu está querendo dizer? Estou dizendo que quando tu pega aquele maquinário, dependendo da cerda que está ali, para o tipo de tecido, aquilo ali vai fazer uma rotação que pode superaquecer ou pode estar desfiando o estofado. Tá? Nós utilizamos, certo? Mas sempre na rotação, te dá o treinamento para os nossos técnicos estar utilizando para cada um dos tipos de tecido e qual é sempre a cerda leve, sempre a cerda com a menos resistência possível. Por quê? O que vai tirar a sujeira do estofado não é o atrito, é o produto. Exato, essa daí vocês sabiam, né? Tem um processo Sinner lá, que muitos dos higienadores conhecem de cabo a rabo, mas existe um processo na qual acaba passando despercebido, que uma diluição incorreta do produto que tu tá utilizando não vai gerar o efeito necessário para aquela mancha. Aí tu pode repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes esfregando, que aquilo ali não vai resolver, não vai te gerar resultado, porque a diluição que tu tá tendo é equivocada. Exemplo, como é que tu vai utilizar um produto que ele é um produto ácido para retirar uma mancha oleosa? Como é que tu vai fazer isso? Não tem fundamento nenhum isso, não tem fundamento, é falta de conhecimento. Aí tu vai ficar esfregando, puindo o tecido e tu não vai tirar a sujeira que tá ali. Exato. Por quê? Utilizou o produto errado, utilizou a tonalidade de pH dela errada. Quando tu for colocar o produto, ele não vai ter uma reação que tu espera, então tu vai esfregar achando que essa é a solução, tá? Então o que acontece? Até um alerta que a gente sempre deixa claro, né? Que quando tu vai realizar uma higienização em um tipo de tecido, é necessário que tu tenha um conhecimento prévio sobre o passado daquele estofado. Então como é que o técnico de higienização ou tu mesmo vai chegar no teu estofado e não sabe se já aconteceu algum acidente ali, quanto tempo de uso? Um estofado de 5 anos tem uma diferença completa de um estofado de 6 meses que foi higienizado. Por que tu vai estar utilizando um produto um pouco mais agressivo ao tecido, sendo sem nenhuma necessidade? Porque tu vai realizar um processo de esfrega, sendo que uma aspiração ou produtos que geram uma sanitização, tanto no tecido quanto na espuma, já resolvem o processo. Entende? São cuidados, são técnicas que a falta de experiência pode gerar um dano irreversível ao teu estofado. Isso é uma verdade. Retomando,
sobre aquela questão da cerda dura para dentro da residência, como a gente havia iniciado. A cerda dura, quando ela gera esse atrito, ela não vai soltar a sujeira, ela só vai fluir o teu tecido. Então, o que é melhor? Uma escovinha macia. Existem aquelas escovinhas de sapato com crina de cavalo, aquilo ali é excelente para estar retirando a poeira, para estar retirando sujidades supérfluas, que fica mais sobre a superfície. Então, a gente sempre vai recomendar que utilize cerdas macias, independente do teu tipo de tecido. Se realmente precisa fazer um atrito maior para poder retirar aquela mancha, tá incrustado ali, a gente fala muitas vezes que é o curtume. Tu pega um estofado de 6 anos, de 5, 4 anos, onde tem camadas e mais camadas de sujidade, onde são anos de gordura corporal ali em cima. Tu não vai estar utilizando uma cerda de crina de cavalo, por exemplo, para retirar essa sujeira. Claro que não. Vai utilizar um atrito um pouco maior com produtos específicos. Para quê? Para fazer esse mix do produto, solta a sujidade com atrito. É só para isso que é realizado atrito em tecido. Senão tu tá poluindo e desgastando teu estofado à toa. Tá, é esse aqui mesmo, André. É esse aqui mesmo, André. 5. Já aconteceu na tua casa isso daí já, né, André? Não. Já aconteceu ontem, André. Dá um papo pra mim. Já aconteceu já, né? André, esse aqui tu colocou, por que tu fez isso daí, né? Foi um amigo meu que perguntou. Foi sim, um amigo. Então... Bom, respondendo o amigo do André, utilização de secadores de cabelo ou qualquer outra que esquenta, ou que alta temperatura em tecido, cara, só não faz. Se essa ideia passar na tua cabeça, tu desativa a tua memória, a ideia na tua cabeça, cancela, não vai, simplesmente tu não continua com isso daí. Só não continua com isso daí. Por quê? Vou te explicar, tá? Tecidos, quando eles não reagem bem a alta temperatura, tá? Principalmente tecidos orgânicos, tu vai queimar teu tecido, tá? O suede ou o camurça, aquele brilhosinho, se tu chega próximo com alta temperatura, a temperatura normal de secagem de cabelo, próximo a uma mancha que tu tentou resolver e ficou um pouquinho úmido e tu quer que seque rápido, tu vai derreter teu sofá. Simples assim. Ele não trabalha bem em alta temperatura. Nem o couro, nenhum desses tecidos. Inclusive o couro, igual essa poltrona que eu tô sentado aqui, se tu realizar um processo de alta temperatura nesse tipo de tecido, né, no couro, ele pode ter a tendência a contrair e esticar, que é algo natural. A gente está falando de algo vivo, né? O couro, o corino. O tecido orgânico vai queimar, o camurça vai queimar, o suede vai queimar, entende? Então tu não utiliza secador de cabelo. Secador de cabelo é para cabelo, é para outras coisas. Joga fora, tira fora, tá? Amigo do André. Meus caros, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado. É com uma imensa alegria que eu vou iniciar esse projeto. Com as dúvidas que vocês têm, encaminha pra gente. A gente vai fazer vídeos específicos direcionados às perguntas do dia a dia, as mais comuns. Vou tentar trazer dessa forma espontânea, dessa forma como eu estou realizando agora, trazendo conhecimento científico também referente sobre composições químicas, muitas vezes, do que é o produto, do que é a mancha, certo? Ativa o sininho, não sei onde é que fica, porque ainda não sei como é que funciona. Compartilha com todo mundo que precisa saber dessas dicas e segue nós nas nossas redes sociais, @ACT Litoral, que é a nossa franquia aqui do Litoral Norte, e a CT Impermeabilizantes, que é a nossa matriz. Beijo pra vocês.